O que o Lula estava fazendo durante a ditadura militar? Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, no interior de Pernambuco. Já foi eleito 3 vezes presidente do Brasil e integrou diversos movimentos políticos importantes da nossa história. Mas o que ele estava fazendo durante a ditadura militar? Já curte esse vídeo e segue o meu perfil aqui no TikTok para apoiar a história aqui no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu no interior de Pernambuco em 1945, mas aos 7 anos de idade se mudou para São Paulo. Foi um imigrante. Chegando lá, trabalhou de tudo que apareceu na frente. Chegou a ser engraxate, pintor e office boy, até que conseguiu um emprego na fábrica de parafusos Marte, já em final da década de 50. E durante os anos 60, trabalhou na indústria Vilares, no ABC Paulista, onde começou a ter os primeiros contatos com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Em 1969, Lula foi eleito suplente do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, a gente pode construir a trajetória de que desde que ele chegou a São Paulo em 1952 até o momento em que ele assume um cargo no sindicato, em 1969, o Lula foi um trabalhador. Ele buscou emprego, buscou se profissionalizar e ter uma posição como torneiro mecânico. Ele só vai se envolver politicamente de fato a partir do momento que ele entra no sindicato, em 1969. E mesmo assim, de forma tímida, o Lula vai começar a ter um grande alcance a partir de 1975. Auge da ditadura militar brasileira. Eu acho importante falar que essa fama que ele tinha dentro do sindicato já vinha desde antes mesmo dele fazer parte do sindicato, porque o Lula é visto pelas pessoas que trabalharam com ele como uma figura de trabalho muito amigável, muito empática, muito preocupado e que consegue se conectar com as dores dos trabalhadores daquela região. Então, antes mesmo de ser suplente ou diretor do sindicato, ele já tinha uma certa influência entre os trabalhadores do ABC Paulista. Mas relembrando que essa trajetória de 1969 até 1975 nunca incomodou muito os militares, porque o Lula estava lá exigindo reajuste salarial, férias e outros direitos que eram considerados normais. O Lula vai entrar na mira dos militares a partir de 1977. Nesse mesmo ano, o Lula vai liderar uma greve para reajuste salarial e para o fim das demissões arbitrárias, garantindo uma reeleição para presidente do sindicato, cargo que ele vai assumir, e através desse sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, o Lula vai liderar a maior greve dos trabalhadores que já existiu na história brasileira, a Grande Greve Geral do ABC Paulista de 1980. É claro que ele não vai liderar essa greve sozinho, existiram inúmeros outros dirigentes sindicais de outros sindicatos de outras profissões e vão encabeçar essa grande greve, mas essa greve de 1980 foi um pesadelo para os militares. E eu vou te contar exatamente por quê, que foi inclusive um dos motivos do fim da ditadura. Essa greve de 1980 começa no dia 1º de abril, olha a coincidência aí com o início da ditadura, 1º de abril de 64. E a pauta da greve era repetitiva e direta ao ponto: reajuste salarial e fim das demissões arbitrárias. O que os militares não esperavam era a quantidade de gente que iria apoiar o movimento. Em 10 dias de greve, o ABC Paulista já reunia 100 mil trabalhadores nas ruas, fazendo com que a situação saísse de controle para os militares. Chegou no ponto de que 19 dias depois da greve, os militares estavam lá na casa do Lula com metralhadora para levá-lo preso. Ele foi preso. Mas a grande questão, o grande sucesso que o Lula e os outros dirigentes sindicais tiveram nessa greve é que eles montaram um fundo de greve, começaram a arrecadar dinheiro meses, anos antes, para que quando os líderes e as demissões começassem, os sindicatos e o PT, o Partido dos Trabalhadores que já havia sido criado, conseguisse dar cesta básica e suporte para as famílias dos demitidos. Essa era, na visão dos sindicatos, a única forma de vencer uma greve contra os militares, fazendo com que os trabalhadores se ajudassem. Por isso que foi uma liderança muito efetiva. Depois que os dirigentes e o Lula foram presos, a liderança da greve passou para a Igreja Matriz. Através da ajuda da Igreja Católica e dos trabalhadores, a greve pôde continuar. A situação saiu de controle assim, começou a ter pancadaria, bomba, gás, cão em cima da multidão no dia 1º de maio de 1980, Dia dos Trabalhadores, onde os trabalhadores teriam uma missa na Igreja Matriz e depois dessa missa teria uma passeata com shows artísticos, inclusive show do Chico Buarque.
Esse dia, 1º de maio de 1980, os militares chegaram com cacetete, com bomba, com gás, daquele jeitinho que vocês já sabem que o exército faz. No dia 11 de maio, 10 dias depois dessa comoção toda e mais de 40 dias depois de iniciado a greve acabou. Os trabalhadores voltaram aos trabalhos, porém não conseguiram seus reajustes salariais. Só que essa greve, a gente diz que ela foi muito bem sucedida, porque ela teve um impacto político muito grande na continuidade da ditadura. Mesmo que os trabalhadores não tenham conseguido aumentar seus salários e propor as suas demandas, os militares saíram como ridículos na situação. Por quê? Enquanto acontecia ali a greve entre abril e maio, o general do 2º Exército chamado de Milton Tavares de Souza utilizou panfletos e propagandas em rádios e televisões para dizer que a greve era um movimento comunista, como se a União Soviética quisesse ter interesse no ABC paulista. Só que isso soou como muito ridículo, porque as pessoas que participavam da greve do ABC eram aqueles trabalhadores de macacão mesmo, que nem sabia, às vezes alguns não sabiam nem ler direito, quanto mais saber o que é comunismo. Então essas declarações do exército saíram pela culatra, ridicularizou o general, porque a mídia, as pessoas entenderam que era um movimento de fato pela melhoria da população brasileira. E não havia risco nenhum da União Soviética. Ficou uma coisa muito destoante essa tática do general utilizada. A gente precisa entender que a cartada do comunismo na década de 80 era completamente diferente da década de 60. No dia 1º de maio, o show do Chico Buarque aconteceu, os trabalhadores se divertiram, tiveram suas demandas ouvidas e a ditadura militar viria a acabar 5 anos depois. Essencialmente, a trajetória política do Lula na ditadura é sobre o ABC paulista, enquanto ele foi trabalhador e posteriormente dirigente sindical. 4 anos depois da grande greve, ele vai liderar o movimento pelas diretas já. Ele não vai encerrar sua trajetória política nas ruas. Em 1984, o Lula está lá exigindo pelas eleições e pelo fim da ditadura. 2 anos depois, em 1986, o Lula seria um dos deputados mais votados para integrar a Assembleia Nacional Constituinte, a reunião que iria escrever a nossa Constituição Cidadã, Constituição essa de 1988. Mas e aí, gostaram dessa trajetória? Já sabiam essa trajetória política do Lula durante a ditadura? Coloquem aí nos comentários outras figuras, outras pessoas que vocês querem que eu traga aqui para o TikTok, para vocês saberem o que elas estavam fazendo durante a ditadura. Tamo junto!